Estou pagando todo o mal que eu fiz. Tenho apenas 4 a 6 meses de vida. Essa história não é minha, essa história é de uma seguidora e eu vou contar para vocês. Presta atenção. Segundo os médicos, eu tenho de 4 a 6 meses de vida e o que eu aprendi com isso? Que tudo que você faz aqui, você paga aqui. Bom, mas eu vou explicar o porquê que eu tô falando isso para vocês entenderem. Eu sempre fui uma menina dócil, sabe, brincalhona, vivia alegre, até que com 16 anos eu fui abusada pelo meu primeiro namorado. Primeiro namorado que eu tinha 18 anos, eu conheci ele na escola. Quando nós estávamos com 4 meses de namoro, ele fez comigo forçada. Porque até então ele vinha tentando, mas como eu ainda era virgem, eu nunca deixava, né? E eu nunca esqueço aquele dia, foi uma sensação de morte. Eu nunca imaginava como era uma sensação de morte. Eu que era apaixonada por ele, passei a odiar ele, a ter nojo dele, com todas as minhas forças. Eu não tive coragem de contar pra ninguém. E ele, depois que fez isso, também não quis mais ficar comigo. Mas eu dei graças a Deus porque eu não queria mesmo ficar com ele. E eu passei a ser uma menina assim, retraída, sabe, amedrontada. Não conversava com as pessoas. Mas na minha cabeça, aquilo um dia ia passar. E nessa época que tudo aconteceu, eu já tinha virado mocinha. Minha primeira menstruação já tinha descido. E quando eu tinha apenas 13 anos, Mas eu acredito que, por eu ser muito nova, não passou pela minha cabeça que eu pudesse engravidar, né, daquele garoto. Na realidade, eu nem imaginei isso, nem passou nada mesmo pela minha cabeça. Como eu guardei aquilo pra mim, então eu não tive ninguém que me orientasse, né? Mas o que na minha cabeça eu achei que um dia ia passar e eu iria superar, não foi bem assim, eu não superei. Eu tinha a minha menstruação toda desregulada e eu era bem fortinha na época, né? Era gordinha. Então, por conta disso, eu acredito que eu não percebi que a minha barriga estava crescendo. Eu só fiquei sabendo da gravidez quando eu já estava no 7º mês. Então, eu soube também porque eu comecei a ter dores no pé da barriga, um sangramento maior do que eu tinha quando eu menstruava, maior do que o normal. Eu lembro que a minha mãe, quando me viu naquele estado, ela me levou correndo para o hospital, desesperada, achando que estava acontecendo alguma coisa. Mas ela nem imaginava também o que estava por vir. E quando nós chegamos no hospital, depois de alguns exames, os médicos disseram para minha mãe que teriam que fazer uma cesariana porque, caso contrário, eu perderia o meu bebê ali. A minha mãe ficou em choque. E eu também. E antes que eu pudesse falar qualquer coisa para ela, ela me excomungou. Mas ela acabou comigo ali no hospital, sabe? Me xingou, só não me xingou de santa. Meu pai, coitado, não tinha força nem para brigar comigo, porque estava doente. E aí nasceu a minha filha, a criança que eu mais odiava naquele momento. Quando as enfermeiras me trouxeram ela, eu não quis segurar, não quis olhar, eu não quis que ela ficasse perto de mim. E quando a minha mãe se acalmou, eu contei pra ela chorando, né, de quem era o bebê. Porque até então ela tava só me xingando das piores coisas do mundo. Aí quando eu contei, ela ficou louca. Conheci os pais dele, ligou, falou, fiquei a chamar a polícia, mas no final não virou nada. Aí eu saí do hospital e agora eu tinha uma criança pra cuidar, qualquer idade. Mas amar já era outra história. A minha mãe, ela percebia que eu não suportava, que eu não queria aquele bebê. Então ela me ajudava muito, né? Até mesmo porque eu nem sabia cuidar de uma criança. Mas a minha mãe, ela tinha que ir direto para o hospital ficar com meu pai, né? E por muitas vezes, porque o meu pai ele tinha um tratamento de câncer. E eu, por ser mocinha, sempre fiquei sozinha na casa quando ela tinha que ir para lá. Mas agora já não era mais sozinha. Eu tinha aquela criança que eu detestava comigo. Nossa, como eu fiz maldade com aquela criança. Vira e mexe assim, sabe, gente? Eu lembro de todo o mal que eu fiz e eu choro de remorso. Eu lembro que ela começava a chorar. Eu lembro que ela começava a chorar e eu sufocava ela com o travesseiro. Sei que vocês vão me julgar, mas sei lá o que aconteceu. Eu deixava ela sem leite de propósito. Ficava beliscando o pé dela para ver ela sofrer. Passou os 3 primeiros anos de vida dela e eu fazendo tudo isso. Até que meu pai faleceu e a minha mãe ficou arrasada. Ela não tinha mais cabeça para me ajudar. Ela entrou em depressão profunda. Então agora eu tinha que cuidar daquela menina que eu nem gostava de falar, que era minha filha. E o pai da menina? O pai da menina, ele sumiu quando a minha mãe ligou para a família dele e eu não soube mais dele. Ele simplesmente fugiu. E assim o tempo foi passando. Minha mãe foi melhorando, meu ódio por aquela menina foi aumentando. E quando ela estava com 7 anos, a minha mãe teve que morar com a minha avó para cuidar da minha avó, porque a minha avó estava com Alzheimer. E eu fiquei na casa da minha mãe com aquela menina. Eu nunca deixei ela me chamar de mãe. Nunca. Desde quando ela começou a falar, eu já falava para ela chamar pelo nome. Eu não queria que ela falasse mãe. Nessa idade ela já estava na escolinha e eu ainda maltratava ela, deixava ela sozinha sem comida. Já cheguei a dar leite estragado só para ver ela passando mal. Eu era muito maldosa, por isso eu tô pagando tudo isso. Aquela menina meiga e feliz que eu era se tornou um monstro, se tornou uma pessoa amarga e infeliz, que descontava tudo na própria filha. Meu coração dói de falar isso. Como se ela tivesse pedido para vir no mundo, né, tadinha. Quando ela completou 18 anos, nós duas já nem se falava direito. Ela já estava trabalhando, ela alugou um apartamento para ela, ela fez faculdade. Ela tinha tudo para ser uma criança, uma mulher de mal com a vida, depois de tudo que eu fiz para ela. Mas ela resolveu superar.
né? Ela virou uma mulher incrível e eu não enxergava isso. Até que eu comecei a passar mal, comecei a sentir dores na cabeça, que não passava com remédio nenhum. E logo apareceu um caroço na minha testa. Eu fui no médico e descobri que eu estava com um tumor. Comecei o tratamento, o tumor diminuiu um pouco e nós conseguimos retirar, mas após 2 meses as dores voltaram e quando eu retornei no médico, eu descobri que o câncer havia se espalhado. Então não tinha mais o que fazer, o tratamento seria apenas para eu poder ter um tempo mais de vida. E eu já estava condenada. E quando eu soube disso, que era o meu fim, e estava previsto para chegar, quem foi que veio me ajudar diante de todas as limitações que eu tenho hoje? Ela, a minha filha. Ela não me chama de mãe. E hoje nem adianta eu querer mudar isso, porque fui eu que ensinei ela a não me chamar de mãe. Eu pedi perdão para ela falou que sim, que ela perdoava, mas ela tinha mágoas assim dentro dela que ela ia levar pro resto da vida. E eu nunca contei para ela por que eu tinha tanto ódio, né? Mas hoje eu também não penso em contar, né? Que ela foi fruto de um. Os médicos me disseram que eu tenho por volta de 4 a 6 meses, mais ou menos, de vida. E sinceramente, sabe, ultimamente eu só queria ir embora logo, porque eu sinto tanta dor, tanto remorso, tanto peso. Não consigo fazer nada, eu tô acamada. Deu uma trombose na minha perna. E eu sei que eu vou continuar sofrendo aqui na Terra até Deus achar que é o momento que eu sofri o bastante, né? Depois de tudo que eu fiz pra minha filha. Hoje eu choro e choro, choro, choro muito, mas já não adianta mais. E eu espero que um dia ela realmente consiga me perdoar. De fato, esquecer, assim, né? Mas não tem jeito. Eu trouxe a minha história porque eu acredito muito que eu tô pagando por tudo que eu fiz. E eu quero pagar mesmo, sabe? Eu sei o que eu fiz. Que roubaram a minha adolescência, mas eu não podia ter feito isso com ela. Não era motivo, nada justifica. Então eu espero que você que tá ouvindo hoje não precise passar por tudo que eu tô passando para ser uma pessoa melhor, para dar valor pro que você tem. Porque eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo. E essa é a minha história. Essa não é a minha história, queridos. Essa é a história de uma seguidora muito forte, essa história, né? E se você quiser deixar alguma palavra para ela, ela já tá se punindo por ela mesma, então não vamos julgar a mulher, né, gente? Porque dói muito, né, quando as pessoas, assim, cutucam a ferida. Mas enfim, se você quiser contar a sua história, me manda pelo e-mail por aqui mesmo. E aqui a sua história vira novela. Se não me segue, passa a me seguir. E que Deus te abençoe. Um beijo no coração.